eu sou Ishadash, essa é minha esposa, a Lisa. De repente eu estava num lugar chamado Ponte Metálica, no Ceará, Fortaleza. À tarde, pôr do sol lindo, e alguém me deu um panfleto, um convite. Esse convite retratava a história de dois filhos. Mas eu não vou falar sobre isso, vou falar sobre o seguinte, é que após ler esse convite, alguma coisa me despertou a conhecer quem tinha escrito, porque eu tinha vontade de ser um verdadeiro filho. Década de 80, meados de 86, 87, eu acho que os antigos vão lembrar de uma tal de geração Coca-Cola, né? De os que tinham nascido naquela década. E como os demais, eu estava bem perdido e buscando uma razão para viver. Então, esse convite me levou a uma chácara, onde eu conheci um homem, por nome Nahaliel, e a minha história começa aí. Porque alguns anos atrás eu tinha recebido uma Bíblia. Li o Novo Testamento e fiquei impressionado com Atos dos Apóstolos. E eu fui e perguntei para um padre sobre aquilo ali, sobre Atos dos Apóstolos, né? E a resposta foi bem interessante. Ele disse que um livro muito bonito, mas que foi para uma época. Então as coisas começaram a perder o sentido para mim. Ao passo que, acreditando em Jesus, como é que Atos dos Apóstolos não fazia sentido? Então eu comecei uma busca, uma procura. Nahaliel, ele é filho de missionários batistas, nascido em Icó. E ele estudou, quando criança, na escola americana, em Fortaleza, na Aldeota. Eu não sei nem se existe mais essa escola, eu acho que não. Mas quando ele terminou o primeiro grau, né, que ele foi fazer o segundo grau, quando ele terminou o ensino, que seria hoje o ensino médio, ele foi fazer o segundo grau, high school, nos Estados Unidos. E lá ele conheceu um povo que vivia exatamente como Atos dos Apóstolos. Então, ele teve no coração essa vontade de voltar e contar para os amigos dele. Nesse tempo, eu conheci essa mensagem. Eu conheci o Yeshua, em hebraico, o que todos chamam de Jesus. Mas se você mesmo for procurar sobre essa história de nome, você vai ver que tem muita coisa para aprender sobre isso. Mas esse não é o ponto. O ponto é que eu conheci nosso mestre e me apaixonei por essa vida. E eu entrei nas 12 tribos em 1990, lá em Fortaleza. E estou aqui até hoje. Essa é a minha história, essa é a minha vida. Não sei se Vou deixar com ela agora, minha esposa. Ela vai completar. Meu nome é Lisa, como ele disse. Quando eu conheci a comunidade, ela já estava 2 anos no Brasil e não tinha muita evidência quando eu conheci, apenas algumas famílias, pouca coisa ali, não tinha muito para se ver. Então eu tinha 18 anos apenas e eu estava bem engajada dentro do cristianismo, em busca da verdade, em busca de pessoas que realmente fossem sinceras
que não só tivessem lindas palavras, mas que realmente vivessem aquilo que eles pregavam. Então, na minha busca, eu pelejei para morar com muitas pessoas, essas pessoas de palavras lindas, mas que elas, na realidade, quando eu me encontrei na moradia com elas, eu me deparei com pessoas muito vazias e sem Deus. E isso foi me decepcionando, me trazendo grandes decepções, assim, dentro do que eu estava buscando. Um desejo de ser pura, de ser limpa, de servir a Deus de todo o coração, era o que queimava dentro de mim, esse desejo, essa busca sem cessar. A um ponto de que todas as minhas decepções me levaram a não querer mais crer que Deus existisse. Porque de tantas portas que bati, tantas desilusões, assim, me encontrei desiludida. Então, um ponto que me levou para uma outra direção, onde eu me entreguei às coisas do mundo, numa descrença de que não valia a pena me segurar, me manter pura, me manter num lugar de confiança, porque não existia esse lugar, não existia esse Deus. Eu não encontrei ele em lugar nenhum, em todos os lugares que eu fui. Então, eu estava em um grupo, quando a primeira vez que eu fui, eu estava em um tipo de comunidade que já não existe mais, logo ela diluiu, desmanchou também. E alguns membros desse grupo foram convidados para vir conhecer, né, a comunidade e tudo. Eles me levaram um convite em casa, então eu fui conhecer. E foi incrível o que eu vi. Eu vi pessoas que estavam derramando as vidas delas. Eles eram bem pequenos, como eu falei no início, mas tudo que eles queriam era servir a Deus. Mas como eu estava dentro dessa ilusão, iludida, assim, dessa dor, desse sofrimento, de que era apenas para mim só mais um grupo, ia ser só mais uma decepção, como todas as outras que eu tive. Então eu tomei tempo. Me levou mais 2 anos. Quando eu voltei para a comunidade, finalmente, eu estava com 20 anos. Foi quando eu vi a decepção, a dor, o sofrimento que eu passei todos esses anos da minha vida, que não eram muitos anos, né? Porque eu só tinha 20 anos, mas aquilo já era bastante, o sofrimento que eu tinha na minha alma. Então, quando eu me deparei com a verdade do Evangelho, que aquelas pessoas se mantinham de pé, e elas tinham exatamente as mesmas palavras e o mesmo viver. E isso ganhou meu coração. Como meu marido falou, eu caí em amor, me apaixonei por essa vida, me apaixonei por Yeshua, porque foi a primeira vez na minha vida em que eu vi um nome em que realmente eu fui perdoada. Eu encontrei verdadeiro perdão. Assim, isso é parte da minha história, né? Nós fomos, inclusive, para as águas juntos, eu e meu marido. Nós éramos solteiros, casamos aqui na comunidade, nós não nos conhecíamos fora, nos conhecemos aqui, nos casamos, vamos fazer já 30 anos de casado, tivemos nossos filhos aqui, e vivemos aqui, e aqui queremos morrer, né? Até os últimos dias das nossas vidas. 92. Junho de novo. Não, porque nós tínhamos um desejo de uma vida agrícola. Porque quando a comunidade ela ficava ali no Itaperi, numa chácara. E eram 2 casais e umas crianças, né? Os filhos deles. Eles tinham chegado do Rio Grande do Norte, porque quando esse homem, Nahaliel, voltou, ele primeiro ele se estabeleceu no Rio Grande do Norte. Passou 1 ano, 2, eles desceram, ou subiram, né, para Fortaleza. Foi lá onde eu conheci. A comunidade lá, o objetivo é que Nahaliel ele queria levar para os amigos de infância dele
a mensagem que ele recebeu. Então, nesse interim, eu conheci a comunidade. Poucas pessoas. O casal, duas crianças não, mais crianças. E nós, lá foi salvo também mais alguns solteiros, primeiramente, né? Minha esposa veio um ano depois. E nós viemos do Ceará para cá porque nós queríamos ser um povo agrícola. Chegamos aqui em 92, né? 92. E nós viemos, nós não sabíamos para onde nós íamos. Eu lembro que nós fomos na Polícia Federal e fizemos um laudo do que nós tínhamos e para onde nós íamos. Nós queríamos ir para o Rio Grande do Sul. E nós passamos por Minas Gerais, nós consideramos um lugar em Minas Gerais, não deu certo. E chegamos em junho no Paraná. Em agosto nós conseguimos um lugar em Londrina. E lá nos estabelecemos. E começamos a crescer como um povo. Mais pessoas chegaram. E hoje nós estamos em Londrina, Itapecerica da Serra, aqui, em Curitiba, Campo Largo, Curitiba. Essa é uma breve história. Quando saímos de Fortaleza, nós éramos mais ou menos um total de 50 pessoas. Nós saímos num comboio, né? Comboio. Viajando com um caminhão, baú com a nossa mudança, um ônibus, um micro-ônibus e uma Kombi. Nós viajamos e não foi uma viagem fácil, mas nosso intuito também era encontrar pessoas que tinham o mesmo coração que o nosso, né? De encontrar um lugar para pertencer, como nós encontramos. Então, nós aproveitamos para evangelizar, para dançar, para falar com as pessoas. Foram, na verdade, uma viagem de 40 dias que nós tivemos de Fortaleza até o Paraná. Ficamos acampados em alguns lugares e tudo. Mas a coisa mais incrível, como meu marido falou, nós não tínhamos um lugar determinado para ir. E tudo que nós tínhamos era a nossa confiança no nosso Deus, que Ele ia nos guiar. Era tudo que nós tínhamos. Nós não tínhamos a garantia de mais nada. Promessas, nada disso. Então, nós saímos de lá, assim como Abraão saiu e deixou sua terra, nós deixamos nosso lar, nossas famílias, nós viramos em direção de ouvir e obedecer, de irmos para onde estávamos direcionados. E foi incrível as portas que nosso Pai abriu para nós. Simplesmente Ele tinha tudo preparado para nos receber aqui no Paraná.